E o último conteúdo que nós vamos cobrar na P2 é a potenciação. A potenciação. Então, a potenciação, ela nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais, tá? Multiplicação de fatores iguais, é chamado de potenciação. Então, se eu tenho lá, ó, 2 elevado na 3, tá? Como que nós chamamos os termos da potenciação? Então, esse número grandão que tá aqui embaixo é chamado de base. E esse pequenininho que tá aqui em cima é chamado de expoente. E o resultado disso aqui é chamado de potência. Então, nós temos lá 2, que é a base, e 3, que é o expoente. Como que nós resolvemos essa potenciação aí, tá? O expoente, aquele número pequenininho que tá lá em cima, é quem comanda quantas vezes eu vou multiplicar a base, que é esse número grande que está embaixo. Então, o expoente é 3, a base é 2, quer dizer que eu vou multiplicar 3 vezes o número 2. Mas não é 2 vezes 3, tá? É 3 vezes, ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes a base. A base é 2, o expoente é 3. Então, o 3 é que manda quantas vezes nós vamos multiplicar a base. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá aí. Esse resultado final que nós temos aqui é chamado de potência. Tá? Então, os três termos são expoente, a base e a potência. Ok? Esses são os termos da potenciação. Depois que nós temos os termos da potenciação, nós vamos ver as propriedades, tá? Propriedades da potenciação. Vamos lá. A primeira propriedade que nós temos é a multiplicação de potências de mesma base. Então, multiplicação de potências de mesma base. O que é que acontece na multiplicação de potências de mesma base? Nós vamos ter duas ou mais potências, né? Duas ou mais bases que têm que ser mesma base, elas têm que ser iguais e elas vão estar se multiplicando. Então, aonde que nós podemos ver isso? Aqui, ó. Do 2 elevado na quinta potência vezes 2 elevado na segunda potência. Então, aqui nós temos uma multiplicação de potências de mesma base. Então, só vai servir essa propriedade para quando as bases forem iguais. O que é que a gente faz aí, ó? Vamos escrever aqui, ó. Copia a base e soma os expoentes. Então, quando nós tivermos uma multiplicação de potências de mesma base, você vai copiar a base. Quem que é a base? O 2, ó. Tanto aqui quanto ali é o 2. Então, copiei a base e o que que eu vou fazer com os expoentes? Vou somar. Então, nós vamos ter lá 5 mais 2. E aí, o nosso resultado vai ser 2 elevado em qual potência? 5 mais 2, 7. Então, essa é a primeira propriedade. Multiplicação de potências de mesma base. Soma os expoentes, ou seja, eu vou copiar a base e vou somar os expoentes. Essa é a regrinha. Depois da multiplicação, nós temos a divisão de potências de mesma base. Então, divisão
de potências de mesma base. Se na multiplicação nós somávamos, na divisão nós vamos subtrair, tá? Então, ela pode aparecer de várias maneiras. Ela pode aparecer assim, ó. 3 elevado na quinta dividido por 3 elevado ao quadrado. Tá? O que que eu vou fazer? Copiar a base. Quem é a base? 3. E o que que eu vou fazer com os expoentes? Diminuir. Então, vai ficar 5 menos 2. Nós vamos ter lá 3, 5 menos 2, 3. Tá? Outra maneira que ela pode aparecer em forma de fração, assim, ó. 7 elevado na sexta potência dividido por 7 elevado na quarta potência. Essa fração aqui, ó, ela significa uma divisão. Então, nós vamos copiar a base, que é 7, e vamos diminuir os expoentes. 6, que é o de cima, menos o de baixo, que é 4. Então, 7, 6 menos 4, 2. Então, nosso resultado vai ser 7 elevado ao expoente 2. E aí, nós temos a segunda propriedade, que é a propriedade da divisão de potências de mesma base. Então, o que que nós temos que fazer? Copia a base e subtrai os expoentes. Tá? Então, vamos copiar a base e subtrair os expoentes. Essa é a segunda propriedade. Agora, nós vamos para a terceira e última propriedade da potenciação, que é a potência de potência. Potência de potência. Então, essa é a nossa última propriedade. Então, na potência de potência, nós vamos ter um número que vai ter um expoente e depois mais outro expoente. Ou nós podemos ter um número com um expoente, deixa eu colocar ele aqui, um expoente, certo? Mais outro expoente e mais outro. Tá, ó, potência de potência, potência de potência. Então, quando nós tivermos a potência da potência, nós vamos copiar a base e multiplicar os expoentes. Então, 2 vezes 4. E aqui nós vamos ficar com 5 elevado na 2 vezes 4, 8. E aqui, 7. O que que eu vou fazer? Multiplicar os expoentes. 1 vezes 2 vezes 3. Então, 7 elevado na 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Prontinho. Essa é a propriedade da potência de potência. O que que a gente tem que fazer? Copia a base e multiplica os expoentes. Certo? Então, copio a base e multiplico os expoentes. Essas são as propriedades da potência. E ainda existem alguns casos especiais, tá? Que a prof vai mostrar para vocês aqui. Alguns casos especiais da potenciação. Casos especiais. Opa, especiais é com S. Especiais. Então, eu vou colocar aqui alguns casos especiais. O primeiro caso é quando o expoente for 1. Quando o expoente for 1, o resultado vai ser sempre a própria base.
Por que que vai ser a própria base? Porque eu tenho que multiplicar somente uma vez a base. Então, 2 elevado na 1 é igual a 2. Então, sempre que vocês tiverem uma potência e o expoente for 1, o resultado vai ser sempre a própria base, tá? Agora, se for ao contrário, se a base for 1, o que é 1 elevado na 3? É 1 vezes 1 vezes 1. 3 vezes, que vai dar como resultado 1. Então, sempre que vocês tiverem base 1, qualquer que seja o expoente, o resultado vai ser sempre 1. Sempre 1. Tá? E por último, quando a base for 10. 10 elevado na 4. O que é 10 elevado na 4? É o 10 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou fazer 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10 mil. Mas eu não preciso ficar fazendo todos esses cálculos, tá? Por quê? Tem uma regrinha que diz que quando eu tenho uma base 10, o que vai acontecer? O número do expoente vai indicar quantos zeros nós vamos ter nesse número. Então, eu vou copiar o 1 do 10 e a quantidade de zeros vai ser a mesma do que o expoente. Então, é 4, nós vamos ter 4 zeros. Então, isso aqui são situações, casos especiais que facilitam a resolução da potenciação, ok? Então, potenciação, nós vamos ter os termos da potenciação, vocês têm que saber como é que a gente resolve a potenciação, os termos da potenciação e os casos especiais da potenciação.